Bom, vamos dar prosseguimento ao que nós vimos no vídeo anterior. Eu falava para vocês que o Freud se valeu durante muito tempo do método catártico como uma tentativa de criar uma clínica das doenças mentais. O método catártico, que foi inventado pelo Breuer, seu parceiro, durante o atendimento daquela paciente famosa, Ana O, consistia, como o nome indica, numa expulsão de alguma coisa, na catarse de alguma coisa que estava dentro da mente da histérica e que fazia mal a ela. Breuer acreditava que se tratava de uma retenção de memórias, de lembranças. Ou seja, o tratamento elaborado por ele, o método catártico, consistiria então em fazer com que a histérica trouxesse à luz da consciência essas ideias que haviam sido como que esquecidas. Estavam lá em algum ponto da mente delas. Mas lá onde elas estavam, em algum ponto da mente delas, elas, por alguma razão, produziam os sintomas da histeria. Então, Freud pega a coisa daí e tenta, ao longo de muitos anos, desenvolver essa ideia. Foram praticamente 15 anos em que o Freud vai desenvolver essa ideia até chegar ao método psicanalítico propriamente dito. Então, nesse sentido, ele usou durante aqueles anos de muitos recursos terapêuticos, tais como a hipnose, a sugestão sem hipnose. O que é sugestão sem hipnose? Ele podia e fazia frequentemente isso, tocar na paciente, tocar na cabeça da paciente e dizer para ela: você sabe o que há aí dentro, você tem que se lembrar o que está te fazendo mal. Então, o incrível disso é não só que isso fosse concebível naquela época, hoje ele seria acusado de ser um concorrente do Dr. Abdelmaci, mas o fato de que quando ele fazia essa espécie de imposição de mãos, frequentemente a histérica de fato lembrava e falava para ele de alguma coisa, e com a lembrança disso que ela havia se lembrado, o sintoma que ela apresentava, um determinado sintoma, desaparecia. O Freud, entretanto, rapidamente se dá conta, quer dizer, rapidamente não, ao longo desses anos, ele se dá conta da ineficácia desse tipo de método, na medida em que os sintomas reapareciam idênticos aos anteriores ou sob outra roupagem. Freud começa a construir uma teoria sobre a mente humana, então, a partir da qual a origem das doenças mentais, e mais especificamente no caso da histeria, que é aquela de que ele se ocupa inicialmente, estaria no que ele chama de um conflito psíquico. Quer dizer, uma dualidade dentro do psiquismo, uma espécie de duelo, de dilema, e era essa a matriz dos sintomas histéricos. Uma vez isso sendo descoberto, tirado esse véu, descoberta a causa desse conflito psíquico, a histeria e seus sintomas desapareceriam. Freud, nessa altura, lida com a histeria como um quadro patológico. Não se trata de uma forma peculiar de organização da subjetividade, como mais tarde a psicanálise vai pensar. Não, é de uma espécie de doença mental, que se trata sim. Mas o interesse do Freud, por incrível que pareça, eu dizia no vídeo anterior, não é exatamente o de curar as histéricas. É claro que se a cura vier, tanto melhor. Mas tanto melhor porque confirmaria as suas hipóteses teóricas. Freud, então, podemos concluir ou hipotetizar que se utilizava das histéricas para construir uma teoria sobre o psiquismo humano. Não necessariamente, vejam, sobre o psiquismo das histéricas, mas sobre o psiquismo normal. É como se ele pegasse a histeria
e fizesse dela uma espécie assim de lupa de aumento, de lente de aumento, através da qual ele podia ver metaforicamente, né, como é que a nossa mente funciona em condições normais. Freud começa, então, a perceber algo que é bastante diferente do que a psiquiatria pensava até então, e que é o fato de que os mesmos mecanismos que regem o funcionamento da mente dita normal são também aqueles que regulam o funcionamento da mente dita doentia. É só uma questão de grau, uma questão de força, uma questão de concentração. Usem o termo que vocês preferirem. Mas, fundamentalmente, é dos mesmos mecanismos que se trata. E interessa para o Freud compreender, designar que mecanismos são esses que organizam o funcionamento da mente humana, seja ela normal, seja ela dita doentia. Com isso, naturalmente, a própria diferença absoluta que havia até então entre os normais e os doentes mentais foi, na prática, abolida pelo Freud.